Você já leu Apocalipse capítulo 20, principalmente do versículo 1 a 6, você notará que encontramos ali o estabelecimento do reino. Este capítulo apresenta de forma resumida os acontecimentos associados com o reino milenar de Cristo na Terra. Na verdade, poucos detalhes do reino em si são dados, pois o foco aqui está nos preparativos para o reino, nos acontecimentos que o encerram e nos acontecimentos que o seguem, enquanto o programa divino caminha para o início do estado eterno. A sequência cronológica dos acontecimentos é apresentada como uma série de cenas separadas pelo verbo que está traduzido na nossa Bíblia, e vi, do qual João faz uso desde a sua primeira ocorrência, no capítulo 19 de Apocalipse, versículo 11, até sua 10ª e última ocorrência, no capítulo 21, versículo 22. Temos muitas razões para entender estas cenas como marcando estágios cronológicos nas visões finais do livro. Veja aqui ao lado da tela do vídeo um resumo destas ocorrências do verbo traduzido como está em nossa Bíblia, traduzido do grego, e vi. Pode notar onde é que está estas ocorrências. Devemos permitir que as Escrituras signifiquem o que dizem sem adicionarmos as pressuposições dos homens. Isto nos leva, inevitavelmente, ao ponto de vista pré-milenar da escatologia. Este termo descreve o ponto de vista de que Cristo vem pessoalmente à Terra com seus santos, no final do período da tribulação, para estabelecer seu reino milenar, e que este reino irá durar exatamente e literalmente 1000 anos. Há muitas variações dentro do esquema geral, mas a maioria dos pré-milenistas concordariam com o que vou passar a destacar agora. Primeiro, o reino milenar tem seu fundamento na promessa de doação da terra a Israel por ser semente de Abraão e na promessa do trono a alguém da linhagem de Davi. Assim, este ponto de vista dá a Israel seu papel principal no reino, prometido a eles através do Antigo Testamento. O segundo ponto é que este reino será um reino literal na terra, centrado em Israel e tendo Jerusalém por capital. Cristo irá compartilhar este reino teocrático, ou seja, onde Deus governa com seus santos. A esposa do Cordeiro, a noiva, a igreja desta dispensação, ocupará um lugar especial de intimidade com o Cristo reinante, enquanto outros santos ressurretos terão tronos sujeitos a Cristo. Terceiro ponto é que este reino não será limitado a Israel, mas abrangerá toda a terra. Como nós temos em Zacarias capítulo 9, versículo 10, todas as profecias do Antigo Testamento de bênçãos mundial através de Abraão, como temos em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, serão então cumpridas nestes dias. Quarto ponto é que todos os que entram neste reino para habitar na terra serão redimidos. Eles são, por exemplo, as ovelhas de Mateus capítulo 25, versículo 34. A multidão incontável de Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 17. Os 144 mil que encontramos tanto no capítulo 7, nos primeiros versículos, como também no capítulo 14 de Apocalipse, versículos 1 a 5, formarão um grupo especial como guardas de honra de Cristo nas suas atividades terrestres. Quinto ponto é que este reino é estabelecido com a volta pessoal de Cristo no final do período da tribulação, como descrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 11. A besta e o falso profeta são presos e seus exércitos destruídos, o povo de Israel é liberto e Satanás é preso e o reino é estabelecido. Sexto ponto é os nascidos de novo, ou seja, os redimidos que entram no reino, encontrarão sua condição redimida, refletida nas novas condições da terra. Novas condições climáticas favorecerão as mudanças que Cristo trará à flora e à fauna em harmonia com
a nova geografia da terra. Leia, por exemplo, Zacarias capítulo 14, versículo 4. De sorte que tudo se fez novo, como diz Isaías capítulo 35, versículos 1 a 10. Sétimo ponto que podemos analisar é que este reino dura 1000 anos. Ele termina com a rebelião das hostes lideradas por Satanás, descritas também neste capítulo 20, versículos 7 a 10, cuja destruição por Deus abre o caminho para o novo céu e a nova terra, que dá início ao estado eterno. Sugerimos que a descida preliminar de Cristo à terra para estabelecer seu reino literal de 1000 anos é o único ponto de vista que dá valor total à linguagem clara deste capítulo 20 de Apocalipse. Este ponto de vista possibilita as Escrituras se desenvolverem plenamente e enfraquece todas as interpretações subjetivas e fantasiosas que têm obscurecido o ensino das Escrituras sobre este assunto. Agora farei um resumo dos versículos 1 a 10 deste capítulo 20 do Apocalipse e você pode acompanhar observando os versículos aqui ao lado no vídeo. Se preferir, você pode abrir a sua própria Bíblia, talvez com uma letra maior vai também ser muito útil. O versículo 1, então, desse capítulo 20, vemos que antes de se iniciar o milênio, Satanás deve ser preso. Com este fim, para este fim, um anjo desce do céu trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Em certo sentido, o Senhor amarrou Satanás quando veio à terra. Ele diz isso em Mateus capítulo 12, versículo 29. Temos aqui, portanto, outro estágio desse processo de aprisionamento. No versículo 2, nós vemos que o anjo segura Satanás e o prende por 1000 anos. João relaciona 4 nomes do tentador: o dragão, a antiga serpente, o diabo, que é o acusador, e Satanás, que é o adversário. Já no versículo 3, vemos que durante o milênio, o arqui-inimigo permanece confinado no abismo que é selado para impedir seu prisioneiro de enganar as nações. Próximo do fim do reino de Cristo, Satanás será solto para sua última e breve rebelião, que nós temos aí neste capítulo, do versículo 7 a 10. Já no versículo 4, vemos que agora João vê pessoas entronizadas no céu com autoridade para governar. São os santos da era da igreja que reinarão com Cristo, como sua noiva. O apóstolo também vê um grupo de mártires que se recusaram a receber a marca da besta. Trata-se, evidentemente, de santos do período da tribulação que morreram por sua fé. Os 2 grupos reinarão com Cristo durante a era dourada de paz e prosperidade. Já no versículo 5, a primeira parte do versículo 5 deve ser considerada um parênteses. Os restantes dos mortos é uma referência aos incrédulos, os que não foram salvos, e todas as eras que serão ressuscitados no final do milênio, a fim de comparecerem ao julgamento do grande trono branco, que está a partir do versículo 11 deste capítulo. A declaração que temos aqui, esta é a primeira ressurreição, remete ao que temos no versículo 4. A primeira ressurreição não é um acontecimento único. Antes, descreve a ressurreição dos justos em diferentes momentos. Inclui a ressurreição, por exemplo, de Cristo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, daqueles que são de Cristo quando ele arrebatar a igreja, 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versículos 13 a 18. Também das 2 testemunhas cujo cadáver ficara estirado na praça, Apocalipse capítulo 11, versículo 11, e dos santos da tribulação descritos nesta passagem, e também temos algo semelhante em Daniel capítulo 12, versículo 2. Em outras palavras, ou em resumo, a primeira ressurreição abrange a ressurreição de Cristo e de todos os crentes verdadeiros que serão ressuscitados em diferentes momentos. Ocorre em vários estágios. Passando para o versículo 6, vemos que aquele que tem parte na primeira ressurreição é bem-aventurado, pois está isento da segunda morte, quando todos os incrédulos serão lançados no lago de fogo. Note o versículo 14 deste capítulo,
que é a segunda morte, né? Os verdadeiros cristãos serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Os versículos 7 e 8, vemos que quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações hostis a Cristo, que há nos 4 cantos da terra, chamadas de Gog e Magog. Esta referência a Gog e Magog não deve ser confundida com uma referência semelhante em Ezequiel, nos capítulos 38 e 39. Na passagem do Antigo Testamento, em Ezequiel, Magog é um território extenso ao norte de Israel, e Gog é o seu governante. Aqui as palavras se referem às nações do mundo em geral. Em Ezequiel, o contexto é pré-milenar, ou seja, antes do milênio. Aqui é pós-milenar, ou seja, depois do milênio. Considerando o versículo 9, vemos que depois de recrutar um exército de rebeldes ímpios, o diabo marcha contra Jerusalém, a cidade querida. Mas fogo desce do céu, vindo de Deus, e consome as forças hostis. No versículo 10, vemos que o diabo é lançado para dentro do lago de fogo a fim de juntar-se à besta e ao falso profeta. Pode parecer surpreendente que Satanás conseguirá reunir um exército de incrédulos no final do milênio. É importante lembrar, porém, que todas as crianças geradas durante o reinado de Cristo nascerão em pecado e precisarão ser salvas. Nem todos aceitarão Cristo como rei legítimo. Os rebeldes se dispersarão por toda a terra, procurando afastar-se o máximo possível de Jerusalém, aonde está o templo e aonde existe, enfim, as coisas consagradas a Cristo e a sua liderança. Observe que a besta e o falso profeta ainda estão no inferno depois de 1000 anos. Tal fato contesta a doutrina da aniquilação, como também o faz a declaração e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Sabemos que no inferno ou no lago de fogo não existe dia e noite, mas é uma expressão humana para entender que serão atormentados para sempre. E o tempo aí não tem, pois estão no estado eterno. Em outro vídeo, vou falar com mais detalhes sobre este estado do milênio, mas, por enquanto, é só para este vídeo.